Olá, galerinha. Só para fechar essa discussão sobre DNA mitocondrial, DNA nuclear, porque são duas coisas diferentes. Quando a gente está falando aqui de mitocôndrias, vamos lá. Em primeiro lugar, a mitocôndria é uma organela que é presente no citoplasma das células, né? Dos organismos, principalmente organismos superiores. Então ela tem uma importância exclusiva na respiração celular, nesse processo. Essa é a principal importância dela, né? Elas são consideradas fábricas de energia. Por que fábrica, professor? Porque ela processa o oxigênio, né? E a glicose, convertendo em quê? Em ATP, que é essa molécula energética. Bom, esta organela ela é diferente das outras, porque ela tem autonomia, galerinha. Ela tem carga genética própria. Ela é conhecida como DNA mitocondrial, essa carga genética, né? O DNA mitocondrial. Claro que não é como o DNA nuclear, que possui longas fitas, formado por dupla hélice, que codificam milhares de genes. Não. O DNA mitocondrial, ele representa apenas, para vocês terem uma ideia, de 1 a 2% do DNA celular. Certo? Ele codifica mais ou menos uns 37 genes. Acredita-se que na hipótese endossimbiótica, que eu indico para vocês dar uma lida sobre teoria endossimbiótica, então, essa hipótese ela existe em função justamente do DNA mitocondrial. O que essa teoria sugere? Que o surgimento das células eucarióticas, é isso, resumidamente, se deu com o englobamento, que a gente chama de fagocitose, né, das células procarióticas, né, sem ocorrer a digestão, a desintegração. Então, essas duas desenvolveram uma relação simbiótica. Beleza? Ou seja, que duas, professor? As procarióticas primitivas e as eucarióticas também primitivas. É mais ou menos isso que é a teoria endossimbiótica, resumidamente, mas dê uma olhada. Galerinha, não possui diferença na composição química em relação ao DNA nuclear, o DNA mitocondrial. Mas ele tem um código genético apenas seu, é que eu falei há pouco, a autonomia de seu material genético, a autonomia de seu DNA. Olha, o DNA mitocondrial ele tem um genoma haploide. Por que, professor, haploide? É fácil entender, ó. Por ser apenas de origem materna, é haploide, né? Célula germinativa. Então ele é apenas de origem materna, então ele é haploide. Não tem recombinação gênica, né? Então, acredita-se que essas mitocôndrias dos espermatozoides, elas são destruídas pelo próprio gameta feminino, que é o óvulo, após a fecundação. O DNA mitocondrial, ele também possui uma região não codificadora, que aparentemente controla a replicação e a transcrição desse DNA mitocondrial. Beleza? Então, galerinha, mais informações para vocês sobre esse DNA mitocondrial. O que acontece na fecundação? Os espermatozoides fornecem para o zigoto, né, o núcleo e o centríolo. As mitocôndrias dos espermatozoides, ela desintegra-se no citoplasma do óvulo. Por isso que fala, todas as mitocôndrias do corpo, né, desse novo indivíduo, meu, seu, são de origem materna. Agora, hoje se sabe que muitas doenças são causadas por mutações desse DNA mitocondrial. Aí que vem, biologia sempre tem um lado bom e um lado ruim. Então essas doenças, elas são transmitidas diretamente das mães para os seus descendentes. Além disso,
A análise do DNA mitocondrial tem sido usada em teste de maternidade para verificar quem é a mãe de uma criança. Tá vendo aí? Interessante, né? Tem aquele teste clássico de DNA, comprovar a paternidade, e pode dizer que esse é um teste específico para identificar quem é a mãe do sujeito, né? Aquele que a gente chama de filho sem mãe. É, galerinha, será que é tua mãe mesmo? Tu é filho da tua mãe? Então, galerinha, tá aí. Agora, essas doenças, né, que estão relacionadas ao DNA mitocondrial, é o seguinte: cada célula do corpo humano possui centenas de mitocôndrias. Dentro de uma única mitocôndria existem várias moléculas circulares de DNA. E cada uma delas tem exatamente, ou aproximadamente 37 genes, como eu falei há pouco, que estão relacionados com a síntese de proteínas, que estão envolvidos lá nas etapas da respiração. Agora, o que pode ocorrer? Mutações do DNA mitocondrial têm relacionado o envelhecimento, uma série de doenças degenerativas, especialmente do cérebro, dos músculos, dos rins, das glândulas produtoras de hormônios. Essas mutações, galerinha, elas alteram o funcionamento das mitocôndrias, de modo que elas deixem de produzir energia para as células continuarem executando suas funções normais. Aí tem um exemplo de doença: Alzheimer, que é a perda progressiva da capacidade cognitiva. Tem a oftalmoplegia, que é a paralisia dos músculos dos olhos. Diabetes mellitus, que é alto nível de glicose no sangue, né? Que leva a complicações como cegueira, disfunção renal, gangrena dos membros inferiores. Tem a distonia, que são movimentos anormais envolvendo rigidez muscular. Tem a síndrome de Gleiger, que é a perda progressiva dessa habilidade motora e verbal, que é potencialmente letal na infância. Tem a atrofia óptica de Lambert, que é a perda temporária ou permanente da visão, que é em decorrência de danos ao nervo óptico, e assim por diante. Então tá aí, informações valiosíssimas. Comentem, compartilhem os podcasts do professor Calvé, os amantes da biologia. Comentem, galerinha, motive o professor a continuar com o seu projeto. Abraços!